Daí, pessoal, mais uma resolução. Bom, antes de resolver a questão proposta desse vídeo, eu vou fazer uma introdução um pouco, vamos dizer assim, embasamento teórico, né, para fazer a resolução. Então, eu vou aqui te dar um certo apoio didático, né, nessa introdução aqui. Bom, observa que eu tenho a reta R com 5 pontos, 2, 3, 4, 5 pontos marcados sobre ela e uma outra reta S com 3, 4, 5, 6, 7 pontos sobre ela. Então aqui eu tenho 5 pontos na reta R e aqui eu tenho 7 pontos na reta S. E aí a pergunta é, para calcular o número de quadriláteros que eu consigo formar a partir desses pontos, ou seja, usando esses pontos como vértices desses quadriláteros. Bom, para formar um quadrilátero, ou seja, uma estrutura, um polígono com 4 lados, eu preciso então que 2 pontos pertençam a uma reta, a reta R, e outros 2 à reta S. Por que isso? Porque se eu tomar aqui 3 pontos de uma reta e somente um ponto da outra, observa que aqui no máximo que eu consigo é um triângulo. Então, para cada quadrilátero, eu preciso 2 pontos de uma e 2 pontos de outra. Então, pensa assim, eu vou primeiro pegar na reta R e vou determinar a quantidade de 2 pontos que eu consigo a partir desses 5, ou seja, a quantidade de duplas que eu consigo a partir dos 5 pontos da reta R. E como essas duplas não oferecem uma diferença entre si por mudança de ordem dos pontos, tipo assim, esse aqui é um ponto A e aqui é um ponto B, esse segmento para formar o quadrilátero, AB e BA é o mesmo. Tipo assim, olha só, aqui eu tenho o mesmo quadrilátero, né? Então aqui B e BA é o mesmo lado desse quadrilátero. Portanto, então a ordem não interessa. Sendo assim, se a ordem não interessa, significa então que eu vou fazer por combinações. E aí eu vou colocar aqui rapidamente a fórmula de combinações para ti. Combinações de n elementos escolhidos ou tomados P é P é igual ao fatorial da quantidade total dos elementos, fatorial de n, dividido pelo P fatorial, fatorial dos escolhidos, que multiplica o fatorial da diferença n menos P. Então, olha só, combinações, na reta R eu tenho 5 pontos, então eu tenho aí combinações de 5, 2 a 2, aplicando na fórmula fatorial do 5 em cima, fatorial do maior, fatorial do menor, 2 fatorial, e a diferença aqui, 5 menos 2, 3, 3 fatorial. Abro o 5 até o 3, 5 vezes 4 vezes 3, segura no 3, 2 fatorial e 3 fatorial. Cancela 3 fatorial com 3 fatorial, 5 vezes 4, 20, 20, vou fazer bem devagar aqui, 20 divide por 2 fatorial, que é 2, e isso resulta, portanto, 10. Então eu tenho 10 duplas a partir de 5 pontos da reta R. Na reta S eu vou calcular também as duplas, combinações, só que na reta S eu tenho 7 pontos, então combinações de 7 para escolher 2, 7, 2 a 2, aplicando a fórmula das combinações, 7 fatorial em cima, que é o total, que é o maior, divide por 2 fatorial, e aqui n menos p, ou seja, 7 menos 2, 5. Então aqui, 7 menos 2, 5, 5 fatorial. Abro o 7 até o 5, 7 vezes 6, vezes 5 fatorial. Aqui eu tenho 2 fatorial, 5 fatorial. Cancela 5 fatorial com 5 fatorial. 7 vezes 6, 42. E aí 42 divide por 2 fatorial, que é 2. 42 por 2, 21. E aí o número de quadriláteros, é dado por 10 vezes 21, que é 210. Mas por que vezes? Por que eu multiplico 10 por 21? Porque cada dupla, aqui, por exemplo, se eu considerar aqui AB,
uma das 10 duplas aqui desse cálculo, né? AB. Então AB pode fazer com esta dupla aqui, eu tenho um quadrilátero. AB pode fazer com esta outra dupla aqui, eu tenho um segundo quadrilátero. AB pode fazer com, por exemplo, essa dupla aqui, aí eu tenho aqui um outro quadrilátero e assim por diante. Então essa dupla AB ou esse segmento AB vai fazer quadriláteros com todas as possibilidades de segmentos aqui embaixo. Por isso, então, multiplica, eu tenho 10 vezes 21, 210. Ok? Agora o cálculo dos triângulos. Bom, para fazer triângulo, do que eu preciso? Eu preciso, novamente, 2 pontos em cima. Aqui eu tenho esse segmento. E aí um ponto embaixo, por exemplo, aqui eu tenho um triângulo. 2 pontos em cima e um embaixo. Ou ainda esse com esse aqui, ó. Esse com esse aqui. E esse ponto de baixo. Então, cada 2 pontos em cima e um embaixo me dá um triângulo. Então, vou botar aqui, ó. Eu tenho 2 pontos. 2 pontos de R. 1 ponto de S. Ou, outra situação, eu posso pegar 2 pontos aqui embaixo, ó, e um ponto lá em cima, ó, que também dá triângulo. Ou esses 2 pontos aqui com aqui, ó, triângulo. Ou esses 2 pontos aqui, ó, com esse aqui de cima, ó, triângulo. Então eu tenho a possibilidade de ter 2 pontos de S e um ponto de R. Então vamos para os cálculos. 2 pontos de R. Bom, combinações de 5, 2 a 2. E aí nós já fizemos isso, né? Combinações de 5, 2 a 2, ó, tá aqui. Resultou 10, não precisa fazer de novo. E aí, um ponto de S. Bom, então vou pegar esse 10 e vou multiplicar pelo número de pontos de S, que é na quantidade 7. Então, 10 vezes 7, 70. Por que eu multiplico 10 por 7? Pela mesma razão que eu multiplico aqui, ó, 10 por 21. Tá? Cada dupla de cima pode fazer triângulos com um ponto de baixo. Esta dupla com esse ponto, esta dupla com esse ponto, essa dupla com esse terceiro ponto, essa dupla com esse quarto ponto e assim por diante. Então, por isso 10 vezes 7, 70. E outra situação é de pegar 2 pontos de S, então combinações de 7, 2 a 2. 2 pontos de S, S tem 7 pontos, já fizemos também, aqui ó, 7, 2 a 2 resulta 21. E aí esse 21 eu vou multiplicar pela quantidade de pontos da outra reta, que é a reta R, que são 5. Então 21 vezes 5 e 5 vezes 21 dá 105. E aí o número de triângulos, é igual a 70 mais 105. E agora por que é mais, não é vezes? Agora é mais porque ou eu tenho um tipo de triângulo formulado nesse raciocínio, ou tenho esse outro tipo de triângulo formulado nesse outro tipo de raciocínio. Então eu tenho triângulos aqui que são, vamos dizer assim, com seu vértice para baixo, né? E aqui eu tenho triângulos com o vértice para cima. Tá? Então essa é a ideia, como é duas situações distintas, né? Ou isso ou aquilo. Então eu faço a soma das possibilidades aí, né? Das formas diferentes. E aí 70 mais 105 eu tenho 175, ok? Então eu queria te mostrar primeiro esse raciocínio na construção de quadriláteros e de triângulos, para então ir para o raciocínio da questão. Então agora vamos para a questão, que diz assim: sobre as retas R e S marcam-se pontos não coincidentes sobre cada uma delas, com a intenção de formar polígonos com vértices nesses pontos.
Sobre a reta R marcam-se 8 pontos, o que torna possível formar 420 quadriláteros distintos. Então, o número de triângulos que podem ser formados com vértices nesses mesmos pontos é... Bom, então é semelhante ao que nós abordamos ali naquela introdução teórica. Eu tenho uma reta R, e sobre essa reta R foram marcados 8 pontos. Então eu sei quantos pontos eu tenho sobre a R. Então vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos sobre a reta R. Vou colocar aqui reta R. Ou como no problema ele está chamando com letra maiúscula, né? Não é uma forma muito adequada, mas enfim, eu vou respeitar. Então aqui, ó. E uma outra reta, que é a reta S, tem uma certa quantidade de pontos. Só que aí na reta S ele não me diz quantas. Então aqui na reta S eu não sei quantos pontos são. Mas eu sei que o número de quadriláteros é 420. Então o que eu vou pensar aí? Vamos pensar assim, ó. Vou pensar que se eu pegar, realizar fazer o cálculo das combinações de 8 pontos da S, 2 a 2, e multiplicar pelas combinações de N pontos da S, porque da S eu não sei quantas, também 2 a 2, se eu multiplicar essas combinações, eu tenho o número de quadriláteros, que é 420. Então nota que esse raciocínio é semelhante ao que eu fiz aqui. Olha só aqui, voltando na lâmina. Os quadriláteros, observa, eu peguei, multipliquei combinações de 5, 2 a 2, daqui ó, 5, 2 a 2, multipliquei pelas combinações de baixo 7, 2 a 2. Aqui ó, 7, 2 a 2. Então aqui no problema eu estou fazendo justamente isso. Estou pegando aqui ó, 8, 2 a 2 e estou multiplicando por um certo número de pontos aqui, ó, que eu não sei quantos são, 2 a 2. Mas o produto dá o número de quadriláteros, que é 420. Aí esse cálculo aqui, ó, combinações de 8, 2 a 2, eu vou fazer separado aqui numa espécie de rascunho. Ó. Combinações de 8, 2 a 2 é igual 8 fatorial, que é o maior, quantidade total, 2 fatorial, e aqui 8 menos 2, 6. 6 fatorial. Abro o 8 até o 6. 8 vezes 7 vezes o 6. Segura no 6. 2 fatorial. 6 fatorial. Cancela 6 fatorial com 6 fatorial. 7 vezes 8, 56. 56 divide por 2 fatorial, que é 2. E aí eu tenho 28. Então, esse resultado aqui ó, é 28. Então, 28 vezes combinações de N2 a 2 é igual a 420. Ou ainda, as combinações de N2 a 2 é igual a 420 divide por 28. Combinações de N2 a 2 é igual a 420 por 28. 420 divide por 28 dá aqui 42 dá uma vez 28, 28. Aqui 12 dá 4. Aqui 3 dá 1 e aqui dá 0. 140 por 28 dá exatamente 5 vezes, que dá 140. Então eu tenho aí 15 vezes. Então essa divisão aí dá 15. Ok, agora o que são as combinações de N2 a 2? Bom, e colocando isso na fórmula, né? Lembrando que fórmula de combinação, olha aqui, ó. CNP é igual a N fatorial, P fatorial e N menos P fatorial. Então assim, ó, como que eu vou fazer isso? Vai ficar aqui N fatorial sobre o menor 2 fatorial e aqui N
menos 2 fatorial. Isso é igual a 15. Aqui ficou direto 6, ó. Por que 6 fatorial? Porque eu fiz 8 menos 2. Aqui, como é n, né? Não tem como fazer o cálculo, então é n menos 2. Aí eu vou fazer a simplificação disso, né? Vou abrir aqui, ó, esse n fatorial até n menos 2. Então, n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, segura no n menos 2. N menos 2 fatorial. E aqui eu tenho 2 fatorial. Isso é igual a 15. Cancela n menos 2 fatorial com n menos 2 fatorial. Esse 2 fatorial aqui é o mesmo que 2. Já posso pensar que esse 2 vai para lá multiplicando. E aí eu tenho aqui distributivo, ó, n vezes n, n ao quadrado. N vezes menos 1, menos n. Isso é igual, esse 2, né, que foi para lá, 30. Então, igual a 30. E aí eu tenho que n ao quadrado menos n menos 30 igual a 0. Chego nessa equação e aí, por soma e produto, ou por Bhaskara, né, uma equação do segundo grau, daí tu escolhe. Vou fazer por soma e produto. A soma é aqui, ó, b com sinal trocado, então a soma é 1. E o produto é o C aqui, ó, deixa eu botar assim, ó, a soma é menos B e o produto é o C. Então a soma é igual a 1 e o produto é igual a menos 30. Ou faz Bhaskara, tá? Aí eu concluo que eu tenho um N1, né, ou N', e tenho aqui um N2, ou um N duas linhas. E aí pensa, dois números que multiplicam e dá 30, e a diferença é 1. Por que a diferença? Porque os sinais são diferentes. E por que eu sei que os sinais das raízes são diferentes? Porque o produto aqui está negativo. O produto negativo significa raízes com sinais diferentes. Um é mais, um é menos. Multiplicam e dá 30, a diferença é 1. Quem pode ser? 6 e 5. Só que um é mais e outro é menos. Então pode ser assim também, ó. Como que eu vou saber? Aí eu olho para a soma. Como a soma é mais 1 é positiva, a raiz maior tem que ser positiva. Então é mais 6 e menos 5. Inclusive, tá aqui, eu acredito, né, pelo que eu fiz aí nos meus cálculos, que aqui reside o erro de alternativa, porque essa questão, ela nas 5 alternativas que viria aqui até a letra E, não manifesta a resposta. A resposta tu vai ver que vai dar na letra F, que eu inventei, né? Não tem letra F. Eu acrescentei aqui a letra F para dar a resposta. Tá? Então, eu acredito que esse descuido aí, porque que não tem resposta original na questão, seja por causa dessa equaçãozinha aqui, nesse ponto aqui, e depois eu te mostro por quê. Tá? Mas enfim, fiquei com n igual a 6 e n igual a menos 5. Nota que o menos 5 não pode, né? Porque é uma quantidade de pontos. Lembra que n veio daqui, ó. N é a quantidade de pontos da reta S. Então, como é uma quantidade negativa, não pode. Então, eu só fico com o 6 positivo. Então, eu já sei que a reta S tem 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tá aí. E agora, a partir disso, eu vou calcular o número de triângulos. Bom, então eu vou limpar aqui, vou para uma outra lâmina, para calcular o número de triângulo. Só te peço que tu lembre que na reta R são 8 pontos e na reta S são 6, tá? Vou precisar disso para fazer o número de triângulos. Então, indo para cá, ó. A lâmina está limpa, então vou só aqui rapidamente colocar para ti, ó. A reta R tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. E a reta S tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Então, como ele quer número de triângulos, lembra como é que é o número de triângulos? Eu calculo 2 pontos em cima, multiplico para baixo, e 2 pontos embaixo, multiplico para cima, que veio lá da introdução do vídeo. Então, vou fazer combinações, vou calcular primeiro os triângulos que terão esse tipo de formato, ó. Né? Então, 2 pontos em cima e 1 ponto embaixo. Então, combinações de 8 pontos de cima, 2 a 2,
Isso até eu já fiz lá no outro vídeo, na outra lâmina, né? 8 fatorial, 2 fatorial, 6 fatorial. Aí eu tenho 8 vezes 7 vezes 6, segurando 6, 2 fatorial, 6 fatorial, cancela 6 fatorial com 6 fatorial, 8 vezes 7, 56, divide por 2 fatorial, que é 2, aí eu tenho 28. Ok. E aí esse 28 eu vou multiplicar pela quantidade de pontos de baixo, que são 6, que foi o que nós descobrimos na outra lâmina. E aí 6 vezes 20 dá 120, 6 vezes 8, 48, tenho 168 triângulos, com o bico para baixo, vamos dizer assim. E agora os triângulos que tem o bico para cima, triângulos assim, ó, que eu pego 2 pontos embaixo e 1 ponto em cima. Então eu tenho combinações daí de 6 pontos de baixo, 2 a 2. Então eu tenho aí 6 fatorial, 2 fatorial, 6 menos 2, 4, 4 fatorial. Aí eu tenho 6 vezes o 5 vezes o 4, seguro no 4, 2 fatorial e 4 fatorial. Cancela, cancela. 6 vezes 5, 30. 30 divide por 2 fatorial, que é 2, e isso me dá 15. Então eu tenho 15 duplas a partir desses 6 pontos aqui embaixo. E aí multiplico pelos pontos de cima, que são 8, e aí 8 vezes 15, 80, 8 vezes 5, 40, dá 120. E aí o número de triângulos é igual a 168 mais 120. Isso me dá 288 triângulos, letra que eu inventei aqui, né? Letra F, já que não tinha letra correta no exercício, ok? Bom, aí eu vou, a partir desse raciocínio aí, eu vou pensar sobre o erro, né, dessa questão. O exercício está pronto, né, deu 288. Vou só aproveitar aqui, né, e vou estender um pouquinho mais, lembrando sempre que o vídeo se torna longo aqui no canal, né, porque o objetivo é que tu entenda, né, e tenha um aproveitamento, né. Não é só ver como faz o exercício, é entender todo o raciocínio envolvido ali e explorar ao máximo assim as relações que existem aí durante a resolução. E então eu vou aproveitar esse aspecto de não ter alternativa correta aí e vou tentar fazer uma inferência no tipo de dúvida que pode ter surgido aí na resolução desse exercício, tá? Então eu vou criar uma outra lâmina aqui, ó, de novo, e aí vou pensar o seguinte, ó, de acordo com o exercício, que o exercício apontava como gabarito a letra E, tá? Então ela queria que a resposta fosse letra E. Então o que eu pensei aqui, ó? Eu pensei assim, ó, que para que o número de quadriláteros, para que o número de triângulos seja 220, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer, ó, lembrando aqui, ó, eu tenho uma reta com 8 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é a reta R, e eu tenho uma reta S aqui, ó, que tem um número desconhecido de pontos. Mas o número de quadriláteros que ele coloca aqui, aliás, o número de triângulos que ele coloca uma resposta, 220, 220 aqui são triângulos. Os triângulos são feitos como? Bom, eu vou pegar e vou fazer combinações de 8, 2 a 2, que são as duplas em cima, vezes o número de pontos embaixo, que eu não sei, então vou chamar de N, mais as combinações dos pontos de baixo, que eu não sei quanto é, então N 2 a 2, vezes os pontos lá de cima, que são 8. E somando então esse tipo de triângulo aqui, ó, que seria assim, com esse outro tipo de triângulo aqui, ó, que seria assim, somando isso, tem que fechar,
de acordo com a resposta do exercício, de acordo com o gabarito, né, 220. Então aí pensa assim, ó, 8 2 a 2, já fizemos isso 2 vezes durante o exercício. Vou fazer de novo aqui, ó. 8 fatorial, 2 fatorial, 6 fatorial. Em cima, 8 vezes 7 vezes 6, segura no 6, 2 fatorial, 6 fatorial, cancela 6 fatorial, 8 vezes 7, 56, por 2, 28. Então aqui é 28. Vezes n, que eu não sei, 28n. Mais essa combinação aqui, cn22, eu vou aplicar, ó, n fatorial, divide por 2 fatorial, n menos 2 fatorial, tá? Vezes 8. Isso é igual a 220. Lembrando que o que eu estou fazendo aqui é pegar a resposta que ele me deu no gabarito letra E e ver o que está acontecendo. Bom, aí eu tenho aqui 28n. Vou continuar aqui, vou fazer aqui 28n mais n fatorial, vou abrir, ó, n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, para ficar igual embaixo. Aí aqui eu tenho 2 fatorial, já posso colocar 2, né? Fatorial de 2 é 2, vezes n menos 2 fatorial. Isso vezes 8 igual a 220. Ok, aí eu vou fazer simplificação aqui, ó. N menos 2 fatorial, n menos 2 fatorial. 2 cancela com 8 e aqui dá 4. Então, eu vou ficar com 28n mais, aqui ó, esse n vezes esse 4 solto aqui, eu posso dizer que é 4n, né? Vai ficar mais fácil de tu entender. Ó, 4n que multiplica n menos 1 igual a 220. 28n mais 4n vezes n, 4n ao quadrado, 4n vezes menos 1 menos 4n igual 220. Aí eu tenho aqui organizando, ó, 4n ao quadrado mais 28n menos 4n, já vou trazer para cá, menos 220 igual a 0. 4n ao quadrado mais 24n menos 220 igual a 0. Tá aí a equação do segundo grau, que vai me dar a resposta no número de lados, né, número de pontos. Aí eu ainda posso simplificar isso por 4, né, para dar uma melhorada. Eu tenho n ao quadrado mais por 4, 6n, e aqui menos 55 igual a 0. E aí eu tenho esta equação aqui do segundo grau. Aí observa nessa equação do segundo grau o que está acontecendo, ó, que a soma é menos b e o produto é o c. Então a soma é menos 6 e o produto é igual a menos 55. Aí o que vai acontecer? Dois números que multiplicam 55 e tem uma diferença de 11, de 6, aí observa que aqui, ó, é negativo de novo. Então eu tenho que N1 é de um sinal, N2 é de outro. E aí multiplicações dão 55, tem uma diferença de 6, será 11 e 5. 11 e 5. 11 vezes 5, 55, diferença de 11 e 5 é 6. Ou então tu aplica a fórmula de Bhaskara aqui, né? Isso então, como a soma agora é negativa, então a 11 aqui é negativa. E aqui é mais 5. Então o número de pontos, para que dê 220, aqui como resposta, ó, o número de pontos na reta S deveria ser quanto? Deveria ser 5. Né? Mas onde é que veio esse 5 então? Bom, esse 5, onde está o possível erro dessa questão então na resolução? O possível erro esteja aqui, ó. Ainda não. Aqui, ó. Porque nessa equação o que nós encontramos? Nós encontramos mais 6 e menos 5, e nós vimos que menos 5 não podia,
porque é negativa. Então, o que eu acho, né? O que eu estou conjecturando? Eu estou conjecturando que a pessoa tenha pensado em menos 6 e mais 5. E tenha abandonado menos 6 porque é negativo e ficado com 5. E aí adotado 5 como resposta, e aí sim, aí acharia 220. Mas com 6 pontos não tem como. Ok? Então tá aí a resolução, né, desse exercício, ficou acho bem explorado. Inclusive esse exercício foi uma dúvida que eu recebi por e-mail, né, de um colega até. E ele então colocou aí então esse vídeo. Estou aí tirando as dúvidas e explorando bastante o exercício, ok? Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado pela visita, né? Não esqueçam de, se gostaram da resolução, dá a curtida, faz o teu comentário, né? Deixa a tua impressão, tua crítica, sugestão. Te inscreve no canal, compartilha, divulga e forte abraço a todos.